2014. E eu solicito ao vereador secretário David Antônio Sanches a proceder à chamada dos senhores vereadores. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores. Bom dia, público presente. Antônio Ferreira da Rocha. Bartolomeu Ferreira Ribeiro. Brás Paulo de Oliveira Júnior. Presente. David presente. Edmir Linda de Lima Velar. Presente. Francisco Carlos Frequiani. Itamar André dos Santos. João Batista Gonçalves. João Bosco de Castro Borges. José Carlos da Silva. José Lucilo da Silva Júlio. José Osmar de Castro. Presente. Lázaro Borges de Oliveira. Presente. Lindomar Francisco Tavares. Otaviano Marques de Amorim. Valdir Reis de Jesus. Vicente de Paula Souza. Presente. Em nome do povo de Patos de Minas e sob a proteção de Deus, havendo número regimental, declaro aberta a reunião. Solicito ao vereador secretário que faça a leitura das correspondências. E antes ainda da leitura das correspondências, eu gostaria, em meu nome, em nome dos vereadores e da população de Patos de Minas, mais uma vez, externar os nossos sentimentos pelo passamento do pai da nossa vereadora e ex-presidente, professora Edmir, a quem eu solicito que faça uma oração para solicitarmos a presença e a proteção de Deus durante esses trabalhos. E gostaria que todos de pé acompanhassem a vereadora Edmir. Então vamos rezar a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. As correspondências. Excelentíssimo senhor presidente, em face de óbito na família, não poderei estar presente nesta reunião extraordinária. Desde já peço desculpas pela minha ausência. Vereador Valdir Reis. Excelentíssimo senhor presidente, em face de compromissos anteriormente assumidos, viagem em família, não poderei estar presente nesta reunião extraordinária. Desde já peço desculpas pela minha ausência. João Batista Gonçalves, Cabo Batista. A sua excelência, o senhor Francisco Carlos Frequiani, presidente da Câmara. Assunto: ausência na reunião extraordinária. Senhor presidente, informamos que o vereador José Lucilo da Silva Júlio, Duda, está em viagem marcada anteriormente durante o período de recesso parlamentar, conforme o vereador já havia justificado na reunião ordinária do dia 18 de dezembro. Assim, justificamos sua ausência na reunião extraordinária de hoje às 10 horas. José Lucilo da Silva Júlio, Duda. A sua excelência, senhor Francisco Carlos Frequiani, presidente da Câmara. Assunto: justificativa. Venho através deste justificar a vossa excelência que não poderão comparecer hoje às 10 horas na reunião extraordinária para discutir a Lei Complementar 629/2014, que trata de carga horária dos servidores municipais de Patos de Minas desta legislativa, devido a compromissos assumidos anteriormente. Respeitosamente, Antônio Ferreira da Rocha, Tonhão da Copasa, Itamar André dos Santos. Indago ao vereador relator da Comissão de Legalidade, Justiça e Redação, vereador Lindomar Tavares, quanto à devolução do projeto de lei complementar 629/2014. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os colegas vereadores, imprensa, assessores, visitantes. Um ótimo dia para todos. Senhor presidente, o projeto está à disposição, está sendo devolvido neste exato momento, para que o senhor possa colocar em votação
nessa Casa Legislativa. E gostaria apenas que, posteriormente, mais uma vez, sempre que aconteceu em reuniões anteriores, que o parecer fosse observado e lido para que todos tenham conhecimento. Senhor presidente, antes de Vossa Excelência colocar em votação o projeto, gostaria primeiro de desejar muito sucesso à sua condução como presidente dessa casa. Tenho certeza que o Poder Legislativo irá ganhar muito com Vossa Excelência na presidência dessa casa. Eu aproveito a oportunidade, senhor presidente, de forma bem objetiva, bem pragmática, e eu gostaria que fosse aprovado também nessa casa, de forma verbal, oral. Estou fazendo um requerimento para que nós possamos aprovar nessa manhã de hoje meu requerimento referente à solicitação da prestação de contas do Sindicomércio, junto à Controladoria do município e também à entidade classista Sindicomércio, já que o mesmo, o senhor Sebastião Andrade, no programa Opinião Regional, além dos impropérios que ele disse sobre a minha pessoa, ele falou que prestou conta a essa casa dos recursos públicos. Então, como eu já procurei aqui a prestação de contas e até agora não encontrei, já estou solicitando a essa casa a aprovação do requerimento para que o mesmo reproduza na íntegra a prestação de contas que ele disse na NTV. Ou seja, gastou-se o dinheiro público atendendo um público específico do seu segmento classista do atendimento à saúde. E mais uma vez, o dinheiro público ele não pode ser gasto de forma pactuada, isolada, fragmentada. Ele tem que atender o interesse público. Senhor presidente. E para tanto, senhor presidente, gostaria que essa casa aprovasse a solicitação junto ao Sindicomércio, já que o mesmo falou que o relatório de prestação de contas estaria aqui, não está, bem como a Controladoria do município, dos últimos 12 meses. Os últimos 12 meses não, a partir de janeiro de 2014 até dezembro de 2014. Os dinheiro público que foi repassado para o Sindicomércio, eu quero o relatório da prestação de contas. Senhor presidente, só um minuto, deixa o vereador João Bosco, obrigado pelas palavras. Também rogo a Deus que eu consiga fazer isso. E eu acho que para que nós possamos conduzir a Câmara Municipal dentro dos seus aspectos de legalidade, até porque nós não podemos, nós temos o dever e a obrigação de elaborarmos as leis, não podemos nos furtar a cumpri-las. E em que pese o requerimento de Vossa Excelência ter todo o fundamento, a reunião de hoje é uma reunião extraordinária, com a pauta limitada tão somente à apreciação do projeto de lei complementar 629. E é isso que nós faremos. Então, eu não colocarei o requerimento do senhor em votação, me comprometendo que caso, na primeira reunião ordinária, que já está marcada para o dia 22, chegando o requerimento, de acordo com o regimento, ele certamente será colocado. Palavra do vereador Gaspar. Um bom dia a todos, bom dia, senhor presidente. Eu apenas gostaria de esclarecimento, embora o senhor já colocou que não vai ser colocado o requerimento em votação, se não seria mais prudente que futuros requerimentos fossem feitos por escrito e não tão somente de forma oral. Obrigado. Olha, vereador, eu acho que realmente o requerimento deve ser feito por escrito e encaminhado à mesa, mas excepcionalmente nós poderemos também, há a previsão de que o requerimento seja feito de forma oral e que ele consta da ata, nós constaremos o requerimento na íntegra ou pediremos à Secretaria da Casa para redigir e imediatamente colocaremos em votação. Nós temos que ter uma condução e teremos uma condução aqui, respeitando cada vereador, a opinião de cada um, mas sobretudo respeitando o regimento interno e a lei orgânica. E isso durante o ano nós teremos inúmeros embates por conta disso. Assume esse risco, assume esse compromisso, até porque esse é o papel do presidente. O que é importante colocar o seguinte: os requerimentos eles são prerrogativa do vereador, mas muitas vezes aprovamos um requerimento em que uma coisa é o que está verbalizado, outra coisa é aquilo que está escrito. Sou melhor do que ninguém sabe isso.
E às vezes aprovamos requerimentos que depois se voltam contra nós mesmos. Então eu estou querendo apenas deixar claro que quando nós temos um papel por escrito, em que podemos verificar de fato que estamos requerendo, isso tanto melhora para a condução dos trabalhos, quanto melhora quando a gente vota ou a favor ou contra qualquer um dos requerimentos. Obrigado. Então, acatando a sugestão de Vossa Excelência, já determina a Secretaria da Câmara que em todas as reuniões em que, por acaso, tivermos requerimentos escritos, orais, verbais aqui no plenário, que ele seja reduzido a termo e distribuído para os vereadores, para que nós não possamos, no futuro, dizer que não sabíamos, não votamos ou não participamos. Senhor presidente. Pois não, vereador Otaviano Marques. Bom dia para o senhor, bom dia a todos os companheiros. É o seguinte, aproveitar o presidente, eu queria também fazer um requerimento, mas não pode ser, ao prefeito, eu quero ter na próxima reunião também, pedindo a ele informação da compra daquela casa ali ao lado da catedral, onde a casa do doutor Itagiba. Só em termos de valores, como é que foi essa negociação, para a gente poder tomar conta. Tudo bem que a prefeitura tem que comprar mesmo, e às vezes está lá tombada, é melhor a prefeitura comprar, porque não pode desmanchar. Mas eu gostaria de saber o preço que aquilo foi comprado, ok? Perfeitamente. Bom, dando sequência à nossa reunião, que é o objetivo maior, e atendendo à solicitação do vereador Lindomar, eu solicito ao vereador secretário David Bala que faça a leitura do parecer. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, CLJR, parecer número 156, ao projeto de lei complementar número 629/2014. Relatório, de autoria do vereador João Bosco de Castro Borges e com autoria com outros vereadores, o projeto de lei de número em referência que dispõe sobre a carga horária diária de 6 horas aos servidores públicos municipais, conforme se depreende da justificativa e documentos anexados. Na tramitação, o projeto foi emitido o parecer jurídico número 050/2014, concluindo pela existência de vício formal de constitucionalidade, destacando que a matéria depende de lei específica de iniciativa privativa do prefeito. Em interpretação ao artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha C da Constituição da República, artigo 66, inciso 3º, a linha C da Constituição do Estado de Minas Gerais e artigo 73, inciso 2º, da Lei Orgânica do Município de Patos de Minas e princípio da separação e independência dos poderes. O secretário municipal de administração, senhor Pércio Ferreira de Barros, a diretora de recursos humanos, senhora Ana Paula Martins Santos Garcia, e o assessor, perito técnico financeiro contábil, senhor Cláudio Henrique de Magalhães, no ofício 211/2014, informaram que as projeções estão em andamento e que o prazo de 15 dias serão finalizadas, pois necessários estudos de previsão orçamentária e obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal, o estudo de impacto financeiro. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Patos de Minas enviou o ofício número 42/2014, Sintrasp, datado de 17/12/2014, em que tece considerações sobre a inconstitucionalidade do projeto por vício de iniciativa. Informa que é favorável à regulamentação da carga horária de 6 horas diárias, mas que está preocupado com o desfecho da matéria nesta casa e solicita que a decisão que for tomada pelo Legislativo seja aquela que melhor irá atender os interesses do servidor municipal sem qualquer prejuízo futuro para a categoria. Parecer e votos. Conforme exposto acima, o parecer jurídico número 050/2014 conclui pela existência de vício de iniciativa, ao fundamento que a matéria, a alteração da jornada de trabalho dos servidores públicos municipais,
é de iniciativa legislativa privativa do prefeito. É interpretação ao artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha C da Constituição da República, artigo 66, inciso 3º, a linha C da Constituição do Estado de Minas Gerais e artigo 73, inciso 2º, da Lei Orgânica do Município de Patos de Minas e princípio da separação e independência dos poderes, e que também foi confirmado na manifestação do Sintrasp. Diante disso, por razões técnicas intransponíveis de constitucionalidade e legalidade, votamos pela rejeição da matéria, em razão de vício de iniciativa, acompanhando na íntegra a fundamentação do parecer jurídico e também por entender que a questão ainda depende de debates, encaminhamentos pelas partes diretamente interessadas, ou seja, Executivo e Sindicato da categoria. Câmara Municipal de Patos de Minas, 18 de dezembro de 2014. Vereador Lindomar Francisco Tavares, relator do projeto. Membros, vereador José Lucílio da Silva Júlio Duda e Brás Paulo de Oliveira Júnior. Bom, eu vou me dirigir, antes mesmo de colocar o projeto em votação, eu vou me dirigir aos servidores que estão aqui presentes, especialmente ao presidente do sindicato. E vou me dirigir para parabenizar a iniciativa do vereador João Bosco. Essa é uma discussão que ela teve início dentro da própria prefeitura, através da Rádio Fofoca, da Rádio Peão, todo mundo conversando, é 6 horas, é 8 horas, e na verdade isso nunca foi tratado. E o João Bosco, político astuto, experiente, colocou isso na agenda política do município, e isso é importante. E nós, aqui na Câmara, nós devemos tratar as coisas em 2 tempos. O primeiro é se isso é legal ou ilegal. E num segundo momento, se nós temos a nossa opinião, e aí a opinião pessoal de cada vereador, se é a favor ou se é contrário a isso. Eu acredito que nenhum dos senhores tem dúvida de que todos somos favoráveis a que os senhores trabalhem 6 horas. Temos obstáculos de legalidade, que será decidido aqui hoje. Porque independente do parecer, quem vai decidir se esse parecer prevalece ou não é o plenário. E por se tratar de uma lei complementar, nós precisamos da maioria absoluta dos votos, ou seja, nós precisamos de 9 votos para que isso seja aprovado. Então eu quero parabenizar o João Bosco pela iniciativa, por colocar isso na agenda política, por travar essa discussão. E, posto isso, eu coloco em discussão o projeto de lei complementar 624 de 2014 para votação em primeiro turno. Palavra ao vereador João Bosco. Senhor presidente, primeiramente gostaria de agradecer as referências e vou buscar um pouquinho, sem entrar muito no mérito dessa questão, já que esse projeto foi debatido aqui com muita veemência e foi esgotado todos os argumentos dos prós e contras. Primeira questão que é importante, eu gostaria, senhor presidente, que se caso o projeto passar na primeira votação, quebrasse os interstícios legais para que nós possamos aprová-lo em 2 turnos. E também na redação. Veja bem, senhor presidente. O senhor prefeito municipal, esses tempos atrás, se não me engano, há um mês atrás, eu estava fazendo um debate com o vereador Lindomar no programa aqui em Boaventura. O vereador Lindomar mostra para mim lá, e depois ele mostrou para essa casa toda, que o impacto orçamentário que o senhor Pécio, o secretário de administração, ele iria manifestar dentro de 15 dias. Isso há 30 dias atrás. Acabando de Vossa Excelência, o David Barros, secretário, ler o parecer, ele pediu, ele está falando mais 15 dias. O problema que a pressa que eles têm, o prefeito e o secretário de administração, obviamente está sob o comando do prefeito, ele não tem pressa para resolver essa questão. Ele não tem pressa. Porque se tivesse pressa, durante esses 2 anos, ele já deveria ter feito o estudo do impacto orçamentário
para culminar, inclusive agora, na aprovação neste momento. Não é em momento anterior, não. Vamos respeitar que o prefeito assumiu a prefeitura e todas as promessas de campanha dele não serão cumpridas da noite para o dia. Isso é só amador, só pessoas que não têm responsabilidade com a questão pública que poderiam cobrar tamanha responsabilidade do prefeito. Mas quando passam-se 2 anos, obviamente que aí já beira um certo amadorismo, uma certa omissão. E ele que tanto fez durante a sua permanência nessa casa, a ação política no sentido de viabilizar esse projeto para que a prefeita Maria Beatriz pudesse aprovar, não é só uma vez não, ele fez 3 vezes. É bom buscar isso na memória para parecer que a gente está muito insistente nessa questão. Aqui ninguém tem responsabilidade. Veja bem, está pedindo mais 15 dias, nós temos 30 dias, tinha 9 dias de... Esse é o anterior. Vereador, a 15 parte. dias. Pediu mais nada, não. Vereador, só a parte. Esse ofício que ele fez pedido, 15 dias, foi em 2014. Já finalizou já o estudo. Já finalizou e até hoje não entregou. Né? Porque se até hoje não chegou na Câmara, por que não finalizar uma coisa? Quem falou que finalizou? Cadê o estudo? Cadê o impacto? Já deveria ter mandado então para essa casa. Olha, eu sou uma pessoa muito aberta e eu sempre externei meu posicionamento de forma muito transparente, serena e equilibrada acima de tudo. Eu disse o seguinte para o vereador Lindomar, para o Braz e para todos aqui: se o prefeito enviar para a Câmara o projeto das 6 horas, ou através de um ofício falando assim, em março eu envio o projeto das 6 horas, olha para você ver onde eu fui, na última reunião ou na penúltima reunião. Doutor Chico Franquinha estava aqui, a professora Edmeia, ela lembra desse raciocínio. Nós construímos 3 raciocínios aqui. O primeiro era se o projeto fosse vetado pelo prefeito, e se o prefeito encaminhasse, junto ao veto dele, um projeto aprovando as 6 horas, eu votaria a favor do veto. Sabe, Marcinho? Derrubar o veto, ajudar a derrubar o meu projeto, desde que estivesse na operação casada a ação governamental de cumprir o programa de governo e a promessa de campanha dele quando ele tinha pressa. Quando ele tinha pressa, ele estava correndo demais. Aí agora está devagar. Está dando ré. Quase tudo é da ré. Então, o segundo raciocínio, qual que era o segundo? Era se o prefeito, através de ofício, protocolado nessa casa, falasse assim: Câmara, vereadores, senhores vereadores, encaminho o compromisso com esta casa e com os servidores, que em março ou abril nós votaremos às 6 horas para os servidores. Sabe o que eu faria, doutor Franquinha? Retiraria o meu projeto. Comuniquei isso ao prefeito, comuniquei isso aqui publicamente na casa. Não faz. Você sabe por que ele não vai fazer? Ele não vai fazer esse ano. Ele vai fazer mais no final do ano que vem, porque ele é populista. Porque a política dele é feita de populismo. E quem não sabe o que é populista tem que procurar saber. Populismo é pura enganação, oportunismo político, fisiologismo, assistencialismo. Esse que ele é feito de sofisma. Ele foi um engodo aqui na Câmara Municipal e é uma verdadeira engodo na Prefeitura. Esse prefeito, quando eu tenho entrevista ali falando que ele é um autista, e respeita os autistas, porque ele está isolado do mundo. Ele vive no mundo isolado. Ele está descompatível com a realidade do gestor moderno. Do gestor moderno é cobrar muito. Do gestor mediano. Ele deveria pelo menos ser mediano. Quando eu disse na frente dele aqui que ele ia entrar para a história, se o prefeito que deu conta de superar a incompetência, muitos falaram assim: esse mocinho é radical, hein? Radical? Eu estou prevendo o futuro, não. Eu estou identificando e constatando uma realidade. E eu não falei por trás, não. Falei olhando nos olhos dele. Ele é um engodo. Enganou aqui na Câmara Municipal e tenta enganar a população agora e tenta enganar os servidores.
Nós temos que reagir com altivez. Quando ele fala que é matéria inconstitucional, eu quero ver ele lá na Câmara, lá no Poder Judiciário, entrar com qualquer ADIM, qualquer liminar, mandado de segurança contra essa matéria, e eles analisarem o histórico dele, e ver que ele, enquanto vereador, entrou 3 vezes com o mesmo projeto. A hora que eles pegar o programa de governo dele e ver que ele está propondo no programa de governo dele 6 horas de imediato. De imediato. E a hora que assistir o programa de televisão dele, vai ver ele lá com a maior demagogia, falando em 6 horas para os servidores. Aqui não tem tempo de esperar, não. O tempo é de fazer a razão. O tempo é de fazer acontecer. Geraldo Vandré já dizia: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Nós fizemos aqui, como Vossa Excelência bem disse, presidente, colocando na agenda política da cidade uma matéria que mexe não só com a vida dos servidores, mas mexe com o cotidiano da nossa gente, mexe com a população. E aí eu cito apenas 3 matérias aqui que foram aprovadas e que o senhor prefeito, mesmo sabendo da inconstitucionalidade do vício de origem, ele teve que engolir seco. Você sabe que o passe livre do estudante, quando determinou o teto de 40, nós tivemos de corrigir o passe livre do estudante, passamos para 80, no mínimo, porque senão o estudante, o passe livre ficaria caro para a família de pais, principalmente a família carente, que usa ônibus. Corrigimos. Por que ele não entrou com a ADIM, então, como o meu projeto? Hoje vale essa lei. Por que ele está pagando o vale alimentação? O pensionista e aposentado. Não tem problema sem emenda. O problema aqui que tem uns aqui que estão na plateia, que não sabem o que é emenda, ou o que é emenda, o que é mentira, o que é engodo. Quando atinge eles reagem. Eu devia ficar calado. Um dia eu falei para ele que ia treinar bater palma com o Elias, ele achou ruim. Ele gosta de dar palpite. Vai treinar bater palma com o Elias primeiro, antes de dar palpite errado. Então, senhor presidente, eu gostaria de falar da questão do vale alimentação, dos servidores, do aposentado e do pensionista. O aposentado e o pensionista também recebem hoje. Se for olhar a questão da legalidade, tem vício de origem. Mas tem 1 ano que ele está pagando. Por quê? Porque ele prometeu, ele tinha pressa, falou que ia fazer, não fazia. Quem que quer fazer? Essa casa. Quem que quer fazer o passo do estudante? Essa casa. Quem que equiparou o monitor infantil, o educador infantil na questão salarial? Essa casa. Era ilegal? Era ilegal. Continua valendo como legal? Lógico. Para ele não aceitar esse projeto, e eu lembro muito de uma questão que é interessante, doutor Chico Franquiano. Vocês lembram, não sei se vocês lembram direito, na época do Chacrinha. O Chacrinha, o velho guerreiro, ele falava assim: eu não vim para explicar, eu vinha para confundir. Essa era uma frase de efeito que o velho guerreiro tinha, o Chacrinha. Tem alguns aqui que gostam de confundir. Aí eles tentam confundir o servidor, falando que o servidor é o seguinte: se passar esse projeto, e se o prefeito vetar, depois vai voltar às 8 horas. Balela, mentira. Vocês sabem como que votam? Que voltam às 6 horas, às 8 horas? Somente se o prefeito revogar o decreto do ex-prefeito Antônio Vale. Se ele não revogar, não volta não. Ele tem que revogar o decreto. É uma atitude unilateral. É uma decisão política dele. O problema é que o prefeito, ele tem que cumprir aquilo que ele pelo menos ele determinou no período da eleição e durante o seu programa de governo. E agora ele está apertado, porque se ele veta, nós vamos derrubar o veto dele. Se ele entrar com a ADIM, vai ter uma decisão que vai ser instância superior. E obviamente aquilo que eu flexibilizei o máximo, tentando diálogo, tentando negociar, inclusive, com a sua base de sustentação. O vereador Lidão é testemunha, o vereador Braz é testemunha, e outros vereadores aqui são testemunhas. Nós cedemos. Era para ter devolvido esse projeto em 9 dias. Já passaram-se 30. E não tem outro argumento a não ser aprovado. Por isso eu peço que todos os servidores fiquem atentos na votação de cada vereador. Muito obrigado, senhor. Em discussão, projeto de lei complementar 629/2014.
gostaria de pedir às pessoas aqui presentes que não se manifestassem, nem favoravelmente, nem contrariamente. Até porque cada vereador tem a sua autonomia, tem a sua posição e a sua maneira de votar, e nós devemos respeitar isso. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra. Eu fico particularmente preocupado, porque eu entendo a veemência, a facilidade com que as palavras saem da boca do vereador Bosco. Falar é uma virtude, ser poeta é uma virtude. Mas eu vou dizer para vocês, independente da questão, qualquer uma, eu sou a favor das 6 horas, mas tem que vir do prefeito. O sonho do prefeito é que essa casa aprove esse projeto hoje. O sonho do prefeito é que essa casa aprove esse projeto, porque aí ele não vai ter contra-argumento. Ele vai dizer assim, tal, não sei o que, a Câmara aprovou, mandei para a Justiça, tal. Voto contra. Minha irmã é servidora, estava aqui, sentada ali. Mas você vai votar contra? Vou. Por quê? Porque é errado, é enganação, é engodo. Então, eu sou tranquilo, eu trabalho com legalidade, eu não vendo ilusão. O pessoal odeia quando eu falo essa palavra, tipo, eu não vendo ilusão. A verdade é uma só, o projeto é legal, bom. Vai entrar com ação direta de inconstitucionalidade, bom. Vai perder, vai. Nenhum juiz é maior que a Constituição, não é verdade, senhor presidente? Nenhum juiz é maior que a Constituição. E a Constituição é clara. E a lei maior do Brasil é a Constituição. Se o prefeito prometeu 6 horas, eu espero que ele cumpra 6 horas. Não sei quantas reuniões já fizemos apelando e pedindo que se cumpra 6 horas. Agora, em nome desse dito popularismo, ou daquilo que é ser popular, eu não posso ir contra o que é a verdade. Não posso. O meu sonho é que a coisa aconteça da forma correta. Eu espero até que o projeto passe. Espero que passe. Mas nós vamos carregar uma marca, senhores vereadores e colegas, que essa vai nos perseguir por muito tempo. Porque quando chegar no prefeito para dizer assim, escuta, mas e às 6 horas? Não, eu estava até pensando, estava no projeto, estava em discussão, mas a Câmara se antecipou e votou e agora está na Justiça. Então, assim, apenas uma argumentação de quem conversou com alguns outros advogados, até com o próprio jurídico dessa casa. Então, assim, eu quero que se cumpra. Eu quero às 6 horas do servidor, tal qual foi prometido. Mas não se assustem se esse projeto passar e de repente o caldo entornar. E aí essa casa vai carregar essa culpa. Mas eu não carrego. Eu sou claro. Se o projeto é legal, ele é legal. E nós temos que ter essa clareza. Eu sei que tem servidores chateados comigo, tem amigos meus, rendendo a minha família. Mas eu não posso abrir mão da verdade. Há um equívoco grande acontecendo aqui hoje. Os exemplos dados anteriormente eram cartas dadas, aquilo era simples. Isso não é. Isso é muito mais complexo do que tem se colocado por aí. Obrigado. Palavra, vereador Edmir. Senhor presidente, bom dia a todos os colegas vereadores, aos amigos desta casa, funcionários, também as pessoas presentes, funcionários da prefeitura. Eu só peço a palavra porque eu não entendi muito bem, vereador David, secretário, quando da sua leitura eu não tive a oportunidade de ver antes o parecer da comissão, até por estar passando por aqueles momentos difíceis, com o falecimento do meu pai. Quero agradecer, antes de mais nada, a Câmara Municipal pelo gesto carinhoso, pela presença dos colegas vereadores, pela coroa que mandaram. Muito obrigada. E, David, eu gostaria que você lesse para mim a opinião do nosso presidente do Sindicato dos Trabalhadores, do Paulo Augusto. Eu não entendi muito bem, eu gostaria que você relesse essa parte, por favor. Tudo bem, vereadora. O relatório enviado a essa casa, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Patos de Minas enviou o ofício número 42/2014, o Sintrasp, datado de 17/12/2014. Eu vou solicitar que aí no parecer, eu acho que tem só um trecho. Só o relatório. E o Sintrasp mandou um documento. Eu gostaria que lesse o documento. Muito obrigado. Ok. Ofício 42/2014, Sintrasp, 17 de dezembro de 2014, ao senhor Lindomar Tavares.
Atendendo à solicitação de parecer do Sindicato dos Servidores da Prefeitura de Patos de Minas, sobre o projeto de lei que cria a carga horária de 6 horas no âmbito dos funcionários do município por iniciativa legislativa, manifestamos aqui nossas observações. Sobre o projeto de lei de iniciativa legislativa, está claro que é inconstitucional e tememos suas consequências. Uma vez que se for parar na justiça, o servidor poderá ser prejudicado e não tendo uma previsão de quando será resolvido. O Sintrasp está preocupado e espera a melhor solução para esse impasse. Deixamos claro que se o projeto inconstitucional provocar uma demanda judicial, o Sindicato dos Servidores da Prefeitura se exime de qualquer responsabilidade, uma vez que acreditamos ser necessário esgotar todos os diálogos para que outras medidas sejam adotadas, evitando ao máximo prejuízo aos servidores do município. O sindicato reafirma ser favorável à carga horária de 6 horas e irá lutar com todas as suas forças para que seja regulamentada, tendo em vista que uma das principais reivindicações do Sintrasp, as negociações da data base 2015 e já protocolada pela comissão negociadora, como citada no item abaixo. 3. Honrar o compromisso feito perante toda a população patense em campanha eleitoral, com a diretoria do Sintrasp em várias reuniões, em assembleias da categoria, reafirmando que iria garantir as jornadas de trabalho, a carga horária de 6 horas dos servidores públicos municipal, mediante lei complementar, assegurando a isonomia de carga horária a todos os servidores. O sindicato espera que a decisão tomada pelo Legislativo seja aquela que melhor irá atender os interesses do servidor municipal, sem qualquer prejuízo futuro para a categoria. Cordialmente, Paulo Augusto Correia, presidente do Sintrasp. Obrigada. Eu só passo a seguinte colocação. A gente aqui agora na Câmara fica de saia curta, porque o presidente dos funcionários da Prefeitura, dos sindicatos trabalhadores, ele está vendo a inconstitucionalidade de um projeto. Ele está se sentindo temeroso de que as coisas possam tomar outro caminho em detrimento, vamos dizer, em prejuízo dos próprios servidores da Prefeitura Municipal. Nós hoje estamos nesta casa, senhor presidente, desfalcada. Estamos aqui com a falta de 1, 2, 3, 4, 5 vereadores. 5 vereadores. Está certo que esse assunto já foi muito discutido, muito falado, muitas reuniões foram feitas. Só que eu acho que nós, vereadores, depois de um estudo amplamente feito, como foi, da comissão, de tantas as outras entidades responsáveis pela área, nós ficamos, sinceramente, depois de sermos também autores da matéria, juntamente com o vereador João Bosco, sou a favor terminantemente das 6 horas do trabalhador. Sou prementemente a favor. Inclusive, eu fui funcionária pública durante a minha vida inteira. Só porque eu pergunto ao vereador João Bosco: Bosquinho, é necessário que votemos esse projeto nesta reunião? É necessário? Se não votarmos, acontecerá alguma coisa que possa prejudicar os servidores? Temos essa data, ou poderíamos votá-lo no dia 22, quando essa casa está com todos os seus vereadores e mais amadurecida essa proposta, esse projeto? Eu lhe pergunto, vereador Bosquinho. Eu respondo, professor, com a permissão do senhor presidente, com o maior prazer. Primeiro, vou, com o maior respeito, contrapor o raciocínio inicial de Vossa Excelência.
quando o sindicato encaminha uma carta dessa para o Legislativo, com um parecer, entre aspas, parecer, eu não vou falar parecer, como indicação, como uma sinalização da importância de aprovar 6 horas, e ao mesmo tempo faz um discurso dúbio, não tem jeito. Na política, professor, não tem jeito de agradar 2 senhores, não. Na política, Vossa Excelência tem mais experiência que eu. Na política tem que ter lado. Eu estou do lado dos servidores, porque há uma coerência histórica da minha ação e da minha atuação, inclusive da atuação de Vossa Excelência. O que não está na contramão da vida dos servidores é o sindicato dos servidores prestar a fazer um papel desse. O sindicato dos servidores, que ouviu em dezembro a categoria toda decidiu que quer 6 horas, que é importante votar um projeto das 6 horas. Só sabe por quê, professor, é importante votar agora? Que só conhece a pressa do prefeito, não conhece? Só conhece a pressa dele só na época da eleição. Agora só não conhece a pressa não, porque não tem. Ele vai enrolar e vai deixar para o ano que vem esse projeto. Por que nós abrimos mão e flexibilizamos a argumentação? Quando a gente decidiu que ele poderia enviar um ofício para a Câmara, falando assim, olha, em abril nós vamos aprovar, em março nós vamos aprovar esse projeto de origem do Executivo. Por que em momento nenhum ele dá uma sinalização? É porque ele quer voltar às 8 horas, professor Edmir. Aí os vereadores vão ficar com cara grande. Aqueles que votarem contra aqui vão ficar com cara grande. Porque fala em legalidade, eu acho que tem gente que acha que a palavra constitucional, legalidade, soa bonito. Parece que fica um dialético, uma retórica bonita, falar assim, nossa, esse projeto ele é inconstitucional. O sindicato dos servidores públicos deveria estar aqui mobilizando todos os servidores e lotar esse plenário aqui para cobrar 6 horas do prefeito, para mostrar o tanto que ele é incoerente. O tanto que ele é incoerente. Vocês imaginam se não aprova esse projeto das 6 horas aqui e ele revoga o decreto e passa para 8 horas? Como que vai ficar essa casa? Como que vai ficar o olhar de cada vereador perante encarar o servidor, a vida que esse prefeito fez um caos na vida do servidor ultimamente? Não foi essa casa que provocou essa celeuma, não. Quem provocou essa celeuma aqui, e o vereador Lindomar é testemunho, porque ele foi um grande interlocutor junto aos servidores, junto ao sindicato, a gente tem que reconhecer o papel dele, ele tentou minimizar. O Lindomar fez críticas mais duras que eu, a pessoa do prefeito, quando ele jogou esse assunto no cotidiano e na vida dos servidores, falando que vai passar para 8 horas, falando que é 6, fazendo teatro, fazendo fantoche, fazendo jogo. E se nós não aprovarmos isso aqui, pode entrar com ação direta de inconstitucionalidade que não tem problema nenhum. Doutor Chico Franguiano sabe disso. Deixa o prefeito entrar. O que tem? Se entrar e ganhar, o que vai acontecer? Continua 6 horas. Agora, para continuar às 8 horas, o que tem que acontecer? Só revogando o decreto. E aí é responsabilidade única dele. Ele que vai ter que quebrar no compromisso o pacto que ele firmou perante os servidores, perante a população. Com todo respeito ao Paulinho, que inclusive é meu amigo pessoal, tem uma relação super respeitosa e fraterna. Vossa Senhoria deveria estar mobilizando a categoria, era para contrapor a ordem. É para contrapor o estabelecido aqui pelo prefeito. Não é para aderir ao prefeito, não. Não é para aderir ao patronal, não. O sindicato é em defesa dos servidores. O sindicato não deve fazer esse papel dúbio, não. Faz isso, vai acontecer, e eu vou me eximir da responsabilidade. O que acontecer? Não vai acontecer nada. O que pode acontecer, Paulinho? O que pode acontecer? Não acontece nada. Vai acontecer o seguinte: se ele ganhar um adinho, não acontece nada, ele vai ter que revogar o decreto. Se ele não revogar, continua às 6 horas. Esse é fato. Para com isso. E quando eu falei a frase do Chacrinha, é pura verdade. Tem uns que gostam de vir para confundir, não para explicar. Fica aqui esse registro, professor Edmir, com o maior respeito à Vossa Excelência. Cada um paga o seu preço pelas atitudes aqui. Se votar, tem maioria, não tem maioria, hoje nós temos que votar reunião específica para isso, porque depois o prefeito tem
analisar. Nesses 30 dias, professor, se ele não analisar o impacto orçamentário, ou talvez ele já está falando que já tem um impacto orçamentário, ele caminha o projeto das 6 horas que a gente retira o nosso. Muito obrigada, vereador. Eu quero deixar bem claro que minha posição sempre foi favorável às 6 horas no nosso funcionalismo público e eu jamais tive um papel duplo nesta casa, até porque eu aprendi desde criança na Bíblia que nós não podemos servir a dois senhores. Eu tenho uma opinião única e jamais ela muda. Eu só queria, talvez, mais um tempo para amadurecer mais, para os outros vereadores estarem presentes. Mas o meu papel aqui é único. Eu estou aqui para defender funcionários públicos, servidores públicos municipais. Bom, eu quero só registrar que o senhor Paulo, presidente do Sintrasp, pediu para fazer uso da palavra e que eu neguei e não vou permitir. Até porque esse não é o local da discussão. Não é o local da discussão aqui, você me desculpa, Paulinho, mas hoje eu acho que não é o momento para isso. E a partir de agora eu coloco o projeto em votação. Os vereadores que estiverem de acordo com o parecer, permaneçam como estão. Parecer é contrário. Parecer é contrário. Então, quem estiver de acordo com o projeto, permaneça como estão. Os que forem contrários ao projeto, manifeste-se levantando. Senhor presidente, gostaria de justificar, por favor. Funciona, parece. Vamos fazer a votação? Mas fazer a votação, porque senão você antecipa o voto. Vota e justifica. Você quer justificar antes? Não, eu quero fazer minha. Perfeitamente. Pode fazer. Bom, eu cumprimento o senhor presidente, toda aqui na mesa, demais colegas vereadores, imprensa aqui presente, servidores, demais assessores dessa casa, e considero que realmente uma discussão ampla, que amadureceu bastante, e realmente a dona de mesa, quando ela pede que talvez no dia 20, eu acho que é até uma forma de defender o servidor, porque talvez, como a comissão já manifestou contrária, realmente o projeto tem que ter 9 votos, eu acho que se votasse realmente no dia 20, talvez era uma forma de ela defendendo o servidor e também defendendo também, até talvez a sua aprovação. Mas eu estou manifestando, senhor presidente, colegas vereadores, demais pessoas, porque eu já tinha manifestado antes, no dia da entrada desse projeto, respeito demais o Bosquim pela vontade, a luta dele de resolver os problemas, e ele me entendeu no dia que ele me quis ensinar na emenda que ele fez no projeto. Eu acho que ele sabe muito bem de separar as coisas, a gente é amigo, mas às vezes a opinião das pessoas tem que ser respeitada. E eu sou a favor das 6 horas, eu nunca declarei que sou contra, e portanto que eu não vou votar contra o projeto, porque eu sou a favor das 6 horas. Porém, vou abster desse projeto devido eu não concordar que ele deve ser partido daqui. Eu sou a favor e queria que ele viesse realmente executivo para não ficar nenhum constrangimento, de nenhuma dúvida de responsabilidade. Todos nós aqui estamos bem esclarecidos que esse projeto é constitucional. Então, diante disso, eu tenho um compromisso comigo de sempre de não votar coisa constitucional. Às vezes, eu já votei, como você falou, com esse projeto, só eu levantar aqui, o projeto estava aprovado, às vezes até passei por esse lado. Mas eu assumo a responsabilidade, a responsabilidade de estar abstendo desse projeto por ele não estar vindo executivo. E espero que esse problema seja resolvido, executivo, realmente, essa discussão foi válida para que eu possa entender que precisa de fazer esse projeto e assim nós estaremos aprovando. Obrigado. Senhor presidente. Palavra do vereador Lázaro Borges. Bom dia, senhor presidente, plenário, servidores. Antes de votar, eu estou com uma dúvida. Eu pediria a Vossa Excelência, que é mestre na justiça, advogado, que nos explicasse se for aprovado aqui, qual o risco que o servidor tem no futuro. Se vai perder mesmo, se há essa possibilidade. Sou a favor das 6 horas sim. Mas eu gostaria de ouvir do senhor.
da questão jurídica, o que pode acontecer isso realmente. Porque às vezes podemos votar simplesmente para agradar no momento e depois vir ao contrário e sair perdendo. Se há essa possibilidade, sim ou não. Porque eu não sou formado em advocacia, mas eu gostaria de ouvir do senhor, que é um mestre aí, sabe muito bem das leis, o que pode acarretar isso. Porque podemos aqui no momento beneficiados e daqui 1 ano, 2 anos, ser prejudicados. Gostaria de ouvir do senhor primeiro. Tanta gente que me perguntar que ia perguntar para mim. Bom, são os ossos do ofício. Presidente, Senhora presidente. só um minuto. Eu acho que está todo mundo entendendo esse projeto aqui. Vocês que estão aqui estão vendo que o projeto vai ser derrotado. Vocês já sentiram isso. Ele não vai passar. Então, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu gosto muito de andar com os pés no chão. Por isso, presidente, eu não sou de acordo com esse projeto hoje. O senhor já abriu a votação, inclusive já tem voto declarado. E depois é o seguinte, eu não vou adiar. Senhor presidente. A reunião foi marcada, muitos deixaram de viajar nos seus recessos, outros já justificaram, como o vereador Dudo, o vereador Itamar, no próprio dia da convocação, que não estariam aqui nessa data. Nós marcamos a reunião, estamos aqui reunidos, nós temos uma responsabilidade e nós devemos exercer essa responsabilidade. Nós temos quórum suficiente para votar e caso o projeto seja aprovado ou rejeitado, cada um assume o ônus disso, como disse o Carlito. Eu só espero que todos respeitem a opinião de cada um. O fato vereador, que nós adiarmos a votação desse projeto, nós traremos mais discussões. E aí eu vou ser claro agora, como vereador me fez uma consulta, não como presidente, mas como advogado. Votar ou não votar, aprovar ou não aprovar, importa muito pouco ou quase nada. Isso está na mão do prefeito. Esse é um problema que ele tem que resolver. Ele agora está numa situação super difícil. Ele contratou demais sem concurso, agora ele tem que mandar embora e voltar 8 horas, sob pena de não ter condição de fazer absolutamente nada pelo servidor esse ano. Quem estudou o orçamento, quem leu o orçamento, tem isso de forma muito clara. Né? Agora, essa é uma responsabilidade dele. Eu jamais vou admitir que o prefeito, ou qualquer secretário, ou qualquer vereador assuma as responsabilidades que eu tenho como presidente, inclusive no horário de funcionamento dessa casa, nos dias de reuniões e no horário das reuniões. Quem decide isso é o presidente. Muitas vezes não agrada a todos, mas eu tenho que decidir, eu tenho a obrigação e jamais vou me omitir em decidir. Tanto que, caso o projeto seja votado e vai ser votado, a não ser que alguém peça vista, caso o projeto seja votado nessa manhã hoje e ficar empatado, eu darei o voto de desempate, porque essa é a minha obrigação. E eu jamais vou me abster dessa obrigação. Nunca. Então hoje, a consequência do servidor de aprovar ou de não aprovar é exatamente o que o Bosquim falou. Nós aprovamos isso aqui e o prefeito revogando o decreto, porque na verdade aquele decreto, e aqui alguns servidores sabem disso, é um sonho antigo do servidor trabalhar 6 horas, o horário corrido. E todos os prefeitos, ex-prefeitos, não só o Pedro, fica sempre na preocupação. O que a população vai dizer? A população vai dizer se a administração está boa, se está ruim, se a cidade está suja, se está limpa. Por que ninguém reclama que a Receita Federal funciona 6 horas? Por que ninguém reclama que fora funciona 6 horas? Ah, mas na prefeitura todo mundo reclama. Olha, você como líder, você tem que determinar as coisas e assumir os ônus disso. Então esse é um ônus que é exclusivamente do senhor prefeito. Quando a prefeitura pegou fogo, nós mudamos a prefeitura para lá, eu era o secretário, em 3 dias. Convenci o prefeito, então o prefeito Antônio do Vale, que aquele prédio deveria começar a trabalhar 6 horas como um projeto piloto e ir levando isso a todos os órgãos da prefeitura. Quem estava lá se lembra muito bem disso. Então falar, olha, o Chico é contra ou a favor? Eu sou a favor das 6 horas, acho que a prefeitura funciona perfeitamente de meio-dia a 6 horas sem nenhum problema, mas eu não sou o prefeito. Essa decisão tem que ser tomada pelo prefeito Pedro Luz.
A nós aqui hoje cabe tão somente decidirmos se somos favoráveis ou contrários a esse projeto. Com a palavra, o vereador David Barra. Bom dia mais uma vez a todos, vereadores, presidente. Começar o ano assim, né, com esse calor, essa polêmica, para a gente é muito bom, né? Sinal que temos que ter responsabilidade. E a gente percebe o seguinte, é de lei que vocês, como servidores, vocês aí da plateia, não podem se manifestar, não pode aplaudir, não pode fazer uma brincadeira, e vocês são os mais interessados nesse projeto. Sejam... Sim. Concede uma parte? Sim, à vontade. Pois é, o que você está falando caia muito bem com o que eu estou pensando. Isso. Não seria interessante nós conclamarmos a população para uma audiência Era isso que eu ia fazer, vereador. Eu quero pedir vista desse projeto e já de antemão, pedindo vista do projeto de antemão, quero marcar uma audiência pública para o próximo dia 28, em que os servidores públicos podem vir, pode se manifestar, pode gritar, pode aplaudir, e assim a gente vai ter mais consciência de que não importa o santo, seja o Bosquinho, seja nós vereadores, ou seja o prefeito, eu estou pedindo audiência pública dia 28 e a vista do projeto. Olha, eu vou negar essa vista, até porque o projeto está em votação, o vereador Carlito já votou e nós vamos votar o projeto hoje. Em votação, o projeto de lei complementar 619 já está em votação e o Carlito já votou, o Carlito já se absteve de votar. Já abriu a votação. Oi? Ele justificou, mas não votou. Eu já dei votação já. Aí perguntou, ele absteve, né? Se absteve, votar. E aí perguntou, foi aberto aqui se a votação ou se ele queria justificar. A votação ficou e ele somente justificou. Na minha votação eu pedi Regimentalmente, presidente, regimentalmente a única coisa que pode ser feita é pedir o adiamento da votação. Agora, vista já não cabe. Ele já votou. Eu abri a votação e ele... Meu voto é a favor. E aí, Deide, eu vou fazer uma ponderação com você. Se nós fizermos, e aí vamos ser bem conscientes, se nós fizermos uma audiência pública com vocês todos, porque nós temos 3.000 servidores, nós não temos 30 aqui. 3.000 servidores. Quantos desses 3.000 servidores serão contrários a esse projeto de trabalhar 6 horas? Nem? Não é? Então, eu acho que a manifestação do servidor está mais do que posta, está mais do que clara. Nós estamos adiando uma questão, e aí com todo respeito aos vereadores, aos servidores, e com um detalhe. Quantos de vocês imaginam que o senhor prefeito ou o senhor secretário de administração estarão presentes lá para se manifestar ou para se colocar ou para se posicionar perante vocês? Nenhum deles. Então é o seguinte, por mim, tanto faz se quer adiar para o dia 22, se quer marcar outra reunião, se quer fazer uma audiência pública, né? Eu acho que se nós fizermos isso, depois nós vamos votar, nós vamos adiar o sofrimento. Eu acho que como isso está na agenda política, como eu disse no início, né? Isso está no colo do prefeito para se manifestar. Ele pode dizer que é 6 horas ou que é 8 horas. Até porque o Bosquinho fez um requerimento no início de quebra de interstício. O nosso regimento diz que a quebra de interstício regimental é questões excepcionais. E essa não é uma questão excepcional. Até porque todo mundo está trabalhando 6 horas. Então votar essa lei hoje não quer dizer que amanhã vão trabalhar 6 ou vão trabalhar 8. Ela vai tramitar, ela vai para o prefeito pode vetar, esse veto vai voltar para a Câmara, né? E aí, eu entendo que, como a votação foi aberta e o Carlito votou, em relação à vista, eu acho que não cabe agora. Agora, como disse o João Bosco, os vereadores quiserem pedir o adiamento do projeto, no dia 22 nós faremos a primeira reunião ordinária dessa casa, na sessão legislativa de 2015, quando formaremos as comissões de mérito, que há também a necessidade de se encaminhar esse projeto para a comissão de mérito, nós não vamos quebrar o interstício dele hoje, né? E poderemos adiar isso. Se o vereador quer fazer audiência pública, não cabe ao presidente permitir ou não permitir. Cada vereador que faz isso. Eu acho que nós estamos aqui, estamos de cara limpa, as pessoas aí
vão votar. Mas se o vereador, volta a dizer, gente, a questão aqui é puramente regimental. Como eu disse nas entrevistas que dei quando fui eleito e quando tomei posse, vou cumprir isso fielmente. Tudo que tiver nessa lei orgânica e no regimento da Câmara será rigorosamente observado, sem nenhum tipo de exceção. O David tinha pedido, Lindomar, só... Não, pode passar. Não, por favor, vereador Lindomar. Muito obrigado. Dentro de tudo que já foi colocado aqui, e a posição de cada um não tem a menor dúvida, se vocês não têm a menor dúvida. O que foi colocado pelo presidente, por outros vereadores, não tem um que deseja que se vocês trabalhem 8 horas. Ninguém quer que vocês trabalhem 8 horas, que o prefeito revogue o decreto. Ninguém. Mas existe a posição de cada um e encaminhamentos de cada um. E aqui, às vezes, até disse isso num diálogo que eu tive num debate recente com o vereador autor da matéria, de que nós buscamos a mesma coisa. Nós buscamos às 6 horas. O sindicato busca, eu sou testemunha disso, em loco, de que o sindicato tem participado diretamente e ido em reuniões constantes ao Executivo e cobrado veemente que o Executivo faça a lei e envie essa Casa Legislativa, como outras questões também que o sindicato tem trabalhado com a própria negociação agora, triênios, etc, etc. Todos nós, eu acredito que vocês, servidores, sabem da seriedade do sindicato, da idoneidade e que ele tem trabalhado e defendido vocês, obviamente. E aí eu dizia de que nós queremos às 6 horas. Às vezes, uns buscam por um caminho, outros buscam por outro caminho. Busca-se, através dessa lei, que foi aqui apresentada, uma maneira, inclusive, como foi citado também anteriormente, de bater na porta do prefeito, chamar a atenção dele para regulamentar. Outros buscam por caminhos diferentes, de que seja o caminho da legalidade, que o prefeito cumpra a sua promessa, envie essa Casa Legislativa à lei e que ela possa ser votada por todos nós, vereadores. E aí que se encontra uma situação difícil e que faz com que às vezes aconteçam alguns jogos, principalmente de interesses, em que tenta-se colocar os vereadores em situações, alguns vereadores em situação complicada. E aí vai se vender uma imagem, e busca-se vender uma imagem, por exemplo, em determinados momentos, porque nós não temos medo de posicionar, nós posicionamos, inclusive Brás e eu, sobre a questão da constitucionalidade desse projeto, que é uma questão que já foi debatida, acho que não merece nem mais aprofundar, até porque pode ser votado aqui nessa casa, independente se tem um cunho legal ou ilegal, mas busca-se, principalmente pelo fato de nós sermos relatores, e eu ser o relator desse projeto, e como relator, gente, vocês vão me desculpar aqui às vezes que ficam contrariados, mas como relator de algo, que eu tenho que dizer se é legal ou se é ilegal, eu tenho essa responsabilidade, não queiram, inclusive através de pressões principalmente, ou através de outros métodos, apesar de que, por mais que tenha sido provocado e convocado pessoas a me pressionarem, felizmente o servidor é extremamente consciente, respeitoso, e hora nenhuma buscou fazer pressão, ser agressivo, ser assim ou ser aquilo, porque o servidor também sabe. No fundo, todos vocês sabem, todos nós sabemos de o que é o caminho correto e o caminho, às vezes, que não é o mais adequado para se tornar. E principalmente por ter assumido e não ter fugido da responsabilidade de ser relator, porque eu não fugi da responsabilidade de ser relator, eu sou obrigado a relatar. Enquanto vereador, seria muito intrigante para a sociedade de Patos Minas e eles iriam questionar extremamente. Gente, um vereador pegou um projeto, analisou a Constituição, observou e foi lá e deu um parecer de legalidade. Seria um desrespeito, inclusive, ao próprio jurídico dessa casa e a todos aqueles que defendem o caminho da legalidade. Agora, deixa bem claro, o parecer esse, não poderia ser diferente. Não poderia ser diferente. Mas cada um é livre para votar concordando ou não. E isso será feito nessa casa legislativa. Jamais. Uma coisa que eu não admitirei jamais é de que alguém cite em algum lugar, em algum ambiente, de que o Lindomar é contra o servidor, de que o Lindomar é contra
às 6 horas. Jamais. Apenas estamos buscando resolver uma questão e aí cada um busca o seu caminho respeitosamente, democraticamente, dentro daquilo que cabe a cada um. Senhor presidente, o senhor falou da possibilidade, inclusive, de adiamento. Mas eu, inclusive, se for para adiar, eu gostaria que, inclusive, fosse mostrado a norma juridicamente onde se pode adiar, principalmente após já a declaração de voto, onde nós já tivemos, inclusive, as manifestações e o senhor chegou a colocar em votação, e o senhor permitiu que o Carlos justificasse, porque nós estamos no período de recesso, foi convocado extraordinariamente, aqui nós viemos, o senhor já tomou a postura, inclusive, de não dar vistas a esse projeto, e, como bem dito aqui independe até do próprio resultado aqui hoje, se nós teremos 6 ou 8 horas, porque essa batata, quem tem que descascar ela é o prefeito. Quem tem que cumprir a sua obrigação e cumprir o que prometeu é o senhor prefeito. E aqui falo isso e já repeti diversas e diversas vezes. Por isso, eu peço ao senhor que o senhor dê sequência a essa votação, que o senhor coloque em votação, até porque foi convocado uma extraordinária para esse momento, só porque aparentemente, não sabemos, aparentemente, não sei o resultado final, agora querem mudar o ritmo do jogo. Então vamos colocar em votação o projeto, que cada um realmente assuma a sua responsabilidade, como foi citado e dito anteriormente, o vereador Bosco colocou muito bem, que as pessoas observem bem o voto de cada um, observem mesmo. Eu quero que observem o meu voto, a minha postura e a minha reação e ação aqui dentro dessa Casa Legislativa. Porque, acima de tudo, diante de qualquer consequência que venha a ter, agora, futuramente, politicamente, porque utilizam-se, futuramente utilizarão, vão ser citados momentos, etc, etc. Mas é importante que cada um saia daqui sabendo o que fez, senhor presidente. Essa palavra, né? O vereador David Chefeiro, pode? Sim. Olá, vereador. Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos os colegas vereadores, colegas funcionários. Na verdade, o projeto já está em votação. Eu gostaria de que terminasse a votação, somente o primeiro turno, e para aguardar a votação do segundo turno, uma outra reunião, e já convocar não uma audiência pública, porque essa matéria não cabe à audiência pública, é uma matéria que diz respeito somente aos funcionários públicos, e que faça uma Assembleia Geral do sindicato, dos funcionários, faça uma Assembleia Geral para estar discutindo o assunto, dia 28. Posso falar? O que acontece? Vamos ser mais verdadeiro e correto. Se a gente entrar em votação, senhores servidores públicos aqui presentes, se a gente votar o projeto de vocês hoje, de interesse plenamente de vocês, o projeto vai ser derrotado. Eu quero, vista parece que não tem jeito mais, mas que adie essa reunião para que outros vereadores, já justificado a ausência, mas que eles possam dar a cara a bater também e que vocês possam conhecer cada um aqui dentro. Com a palavra, presidente. Bom, segundo consta do artigo 231 do nosso regimento interno, diz que a votação pode ser adiada uma vez a requerimento de vereador até o momento em que for anunciada. A votação foi anunciada, o Carlitos, vereador Carlitos, manifestou seu voto, se abstendo. Eu, inclusive, pedi a ele, vamos votar e depois você justifica o voto. Ele falou, não, quero justificar e votar antes. Então, considerando isso, o projeto está em votação. Os vereadores que forem favoráveis ao projeto permaneçam como estão e os que forem contrários manifestem-se levantando. Oito votos favoráveis, 2 votos contrários e abstenção do vereador Carlitos. O projeto foi rejeitado em primeiro turno na questão de legalidade. Eu gostaria que o senhor explicasse para o pessoal que está aqui a situação do projeto ser reprovado no primeiro turno, que é somente a legalidade, que ele pode ser aprovado no segundo turno. Não, acabou, segue adiante. Olha, como
projeto foi rejeitado por 8 votos Senhor presidente. favoráveis, 2 votos contrários e uma Senhor abstenção. presidente, pela ordem. Pois não. Matéria votada é matéria que eu aprendi que tem que ser respeitada a decisão. Obviamente, eu não vou voltar nessa discussão como houve, de fato, a derrota do nosso projeto que poderia ser um indicador de pressão política para o prefeito. Apenas um indicador. Todos aqui estavam cientes que o projeto era apenas uma forma de pressionar o prefeito a fazer aquilo que de fato ele prometeu durante a sua campanha e durante os 2 anos. Agora, senhor presidente, eu quero que fique registrado nessa casa. Eu quero que fique registrado nessa casa que o prefeito tem obrigação legal, obrigação moral, obrigação ética de enviar para essa casa o mais rápido possível, em caráter de urgência urgentíssima. Porque ele falou que se saísse daqui era visto de origem, se saísse daqui era inconstitucional. Agora essa casa tem que voltar e ter altivez, cobrar do prefeito municipal que ele na próxima reunião encaminhe o horário, o projeto de lei determinando às 6 horas para os servidores. Para a próxima reunião, sob pena de mais uma vez, ele está cometendo crime de enganação contra a população e contra o servidor. Crime, engodo, sofisma, mentira. Apesar que essas são as maiores qualidades dele, eu tenho que reconhecer. Essa é uma prática dele. Agora os servidores não podem ficar nessa instabilidade não. E o servidor tem que sair consciente daqui. Se nós tivéssemos mais um voto, o projeto seria aprovado. Infelizmente, a casa não estava cheia. Infelizmente, o servidor vai ter que adiar a sua conquista. E a partir de agora, Paulinho, eu faço um chamamento a você com o maior respeito. Já que nós temos sempre um diálogo muito aberto e fraterno. Vossa Senhoria tem um papel fundamental. A partir de agora, dentro de 15 dias, dentro de 20 dias, o prefeito já manifestar e não deixar o servidor nessa reunião, não. Ele tem que manifestar para essa casa, para o sindicato, que ele vai enviar o projeto às 6 horas. Porque senão aí não é só essa casa que vai pagar o preço pelo desgaste, não. O sindicato vai cair no descrédito perante os servidores. E como eu sei que o sindicato é uma peça importante da defesa dos servidores, você tem esse papel. Papel de, a partir de agora, com a derrota desse projeto, chamar o prefeito na responsabilidade dele cumprir aquilo que ele prometeu durante toda a sua vida. Muito obrigado. Nessa palavra, presidente. Vicente. Na verdade, Bosquinho, o senhor tem razão e eu acho que diante de tudo isso que aconteceu, isso já está arquitetado. Esse projeto do prefeito, creio eu, que deve estar vindo juntamente com a negociação do salário dos servidores. Vai ser uma moeda de troca. Agradeço a presença de todos e os convoco para a reunião ordinária do dia 22 de janeiro no horário regimental, dia em que serão formadas as comissões permanentes para a sessão legislativa 2015. Solicito ao vereador secretário proceder a chamar os vereadores. A ausência já justificada a todos presentes. Bom dia a todos. A questão da reunião semanal fica batendo martelo.